live. E eu realmente senti muita vontade de entrar de novo e de terminar um pouquinho. Eu sei que dura pouco tempo as lives ali, né? E eu tava até com a Soraya agora ao vivo e a gente tocou num assunto que eu amo demais, que é a medicina chinesa, e todos vocês sabem o quanto eu amo isso, né? E eu resolvi vir aqui para deixar um vídeo gravado da importância realmente do kit doTERRA, de toda a necessidade dessa missão e de vocês estarem nessa missão nesse momento. Então eu vou falar agora um pouquinho para vocês, assim, por que eu acho tão importante a gente ter o kit essencial. Esse mês em especial, a doTERRA ainda tá dando de presente o gerânio, dando de presente a palma rosa, que também é um óleo que auxilia demais na parte respiratória, né? E depois vocês podem ir lá no canal verificar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria muito, dentro dos elementos da medicina chinesa, eu vou dar uma aula lá no YouTube sobre isso. Então vocês ativam o sininho lá, que o dia que eu pegar de vereta, a gente entra no ar, né? Igual agora. Mas eu realmente gostaria de falar com você sobre essa questão dos elementos, em especial o metal, né? Esse elemento que realmente rege essa questão do nosso pulmão, essa questão do intestino. A gente estava falando na outra live, eu falei assim, gente, eu não tenho um vídeo gravado que eu deixo claro, né? Porque geralmente as aulas dos emocionais ali, eu falo de todos os órgãos, eu vou alinhando os olhos do kit, mas eu gostaria de realmente deixar o gravado exclusivo para essa questão do pulmão, né? Hoje, agora, né? Então, se você tiver alguém para você chamar, vai ser 10 minutinhos só, eu vou tentar deixar o vídeo mais curto possível. Mas é uma honra ter vocês, viu? Vocês são maravilhosos. Meu Deus do céu. Paula, seja bem-vinda, lindona. Mas... Sim, Fer, aí, vamos marcar, né? Mas eu realmente gostaria de falar um pouquinho com vocês. A gente sabe dos elementos, a gente sabe o quanto os emocionais realmente o quanto o nosso emocional influencia e danifica, enfraquece os nossos órgãos. E isso é muito grave, né? Mas a gente que vai entrando dentro desse mundo da aromaterapia, dentro do mundo das terapias, as mãezinhas, né? E tem algumas que estão começando agora, né? E dizendo assim, Vanusa, eu tô aqui com o meu kit, tá? O que eu preciso para fortalecer exatamente esse órgão agora do meu filho? Nós estamos entrando no outono, é um dos momentos que realmente dá mais crise respiratória, onde as crianças realmente têm mais recorrência de muco. Você vai sentir que teu filho vai começar a ter mais muco quando acorda de manhã nos olhos, né? A remelinha, a minha avó dizia que não era remela, a minha avó dizia a minha avó dizia que era cocô de mosca, quando a gente acordava com o olho todo fechado assim. E eu acreditava, nisso, morria de vergonha, né? Mas é impressionante a gente entender que realmente é o momento da gente estar fortalecendo o pulmão. É um momento muito importante da gente estar fortalecendo, prevenindo antes. E é o momento da gente também entender que o pulmão não é apenas a respiração, que o pulmão é essa questão também intestinal, digestiva, está tudo ligado, muito ligado, né? E que como a nossa pele reflete o quanto o nosso pulmão está com problema. E, inclusive a pele começa a sair muita ferida, muita coisa relacionada à pele. Eu sempre digo para a mãe, você precisa sim trabalhar a questão digestiva do seu filho e você precisa trabalhar a questão intestinal do seu filho, não apenas a pele, e fortalecer esse pulmão, tá? Pele tem muito a ver com o pulmão. O pulmão, até mesmo para se limpar, ele solta fragmentos, sujeira pela pele. É um dos canais de via de limpeza que Deus deixou. A nossa pele é como se fosse um rim. Você sabia que a nossa pele é o nosso terceiro rim? Você pode estar limpando alguém e realmente fazendo uma desintoxicação através da pele. Olha que coisa linda, né? Se teus rins, você começa a inchar demais seus pés começaram a inchar e você sente que a retenção tá demais, um dos olhos que eu amo, eu vou entrar um dia, amanhã, quem sabe, né, feriado, a gente fica junto aqui numa live, eu entro em algum momento e a gente entra e bate um papo sobre o rim. Mas isso que eu tava falando sobre os rins, é importante você entender quais são os óleos importantes dos rins, né? Dentro do kit e fora do kit, para que você continue avançando nos óleos que tem uma vibração maior com aquele órgão, que você vai incluir ele dentro do horário daquele órgão, né? Nós vamos chegar nisso, tá? Eu quero fazer várias livezinhas, eu entrei agora aqui no Insta porque realmente tocou demais meu coração. E você que tem o kit em casa, o kit, né?
Uma parte importante de pele, tá? Alguém perguntou lá sobre pele, né? Pele, olíbano, copaíba, que você tem no teu kit, que é maravilhoso, lavanda, melaleuca. Eu amo demais os óleos separados. Muitas mãezinhas fazem blends. Você pode fazer, completar com óleo de coco. Pega a tabela de diluição, que é muito simples, ou segue a sua intuição, desde que você esteja fazendo com um adolescente. Às vezes você já tem uma medida, e eu faço muito disso, né? Mas é importante. Eu gosto muito de usar a técnica do Aromatouch quase para tudo aqui na minha casa. Então eu gosto de uma camada de óleo, dou um tempo, passo outra camada do óleo e potencializo sempre com olíbano. Eu gosto de fazer isso. Você pode fazer uma diluição e deixar prontinha? Pode. Mas você, mãezinha, você pode também sentir o efeito de cada óleo. Você já tentou realmente sentir, fragmentar camadas de óleo, quanto isso também é benéfico, quanto isso faz bem pro fígado quando nós estamos fazendo desintoxicação, essas camadas, assim como o Aromatouch, passa uma, passa outra, a penetração e depois realmente você completar junto com o olíbano. Mas é importante você entender que essas questões de pele, né, você também deve tratar a parte digestiva da criança. Então assim, eu tô passando lá na pelezinha, eu vou fazer aqui uma sinergiazinha, Vanusa. Eu tô usando lavanda, tô usando copaíba e olíbano. Ótimo, perfeito, perfeito para pele. O que você tem no kit para pele é ótimo. Melaleuca também é muito bom. Você pode estar fazendo uma sinergia com eles ou tá passando sempre o olíbano com uma camadinha por cima. Depois que você fez a aplicação dos outros três, passa um olíbano depois para ele potencializar os olhos, né? Mas é importante você entender que além de tratar essa pele, você deve tratar o sistema nervoso dele, a parte digestiva dele também. Então o que eu ensino às mãezinhas? Zengeste em qualquer tratamento que você esteja com uma crise, ou seja, pele, alergias, qualquer tratamento, ou seja algo na parte respiratória, porque dentro do elemento metal da medicina chinesa, nós estamos falando sim da parte intestinal, nós estamos falando sim da tristeza, mas nós estamos falando de pele. Então, você entenda como um todo, né? Então, eu tô com uma crise alérgica, eu vou ter que fortalecer o pulmão também, Vanusa? Sim! Né? Eu tô com uma crise de pele, eu vou ter que fortalecer o pulmão? Sim! Vou ter que também limpar o intestino? Sim! É sujeira querendo sair, é sujeira querendo sair. Então, quando você começa a ver um pouquinho mais fora da caixinha e começa a entender que não é apenas o sintoma que você deve buscar, é a causa desse sintoma. Tá, o meu filho tá com muito problema de pele. Eu sinto que quando ele tá numa crise de tensão, nervosismo. Então, assim, imagine o seguinte, lembra? Fezes, enfesado, lembra? Ele tá numa crise e ele tá com os nervos à flor da pele. Então significa que algo também na parte digestiva ele não tá digerindo. Algo ele não tá sugando da vida. Algo tá irritando ele. Falta de magnésio é uma das maiores causas também de problema no coração, mas também é causa do problema digestivo e intestinal. Então, às vezes, mesmo que seja uma criança, magnésio PA, você compra em farmácia, gente. Tem também o suplemento da doTERRA. Eu digo muito assim, ó, gente, é importante você entender que a suplementação, ela faz parte de um equilíbrio no corpo. Então ali dentro do suplemento da doTERRA, ele tem magnésio, ele tem vitamina D3, e isso é importante para a parte intestinal. Mas, magnésio PA assim, ó, se você comprar numa farmácia, tá, Vanusa, eu vou dar aqui pro meu sobrinho, por exemplo. Você pode pegar magnésio PA assim, ó, gente. Ai, gente, tô fazendo merchais. Ou então aquele de pozinho que você coloca na água, sabe? E tomar 3 cálicezinhos daquilo lá, do magnésio. O magnésio é o maior mineral que nós temos no nosso organismo, tá? Ele é o mineral do bom humor. Ele é um mineral, ele quela metais pesados também, ele vai ajudar essa questão da enxaqueca, ó, crise de enxaqueca crônica. Você tem que desintoxicar também o teu intestino, tem que desintoxicar fígado, tem que ver qual é a origem dessa enxaqueca tão forte. Claro, eu ensino a fazer cataplasma, sim, com argila, ou com um pano molhado, com orégano na cabeça, porque às vezes pode ser um parasita ali também. Mas é importante você realmente fazer essa desintoxicação no seu intestino. Então o magnésio, ali, 2 cápsulazinhas, se é uma criança ali de 9 anos, 2 cápsulas, uma de manhã, uma à noite, para ajudar nessa parte digestiva, né? É importante entender, tô tratando parte de pele e tratando parte respiratória, eu preciso cortar derivados de leite,
queijos, leite, derivados, gente, de leite. Ele não vai deixar essa questão digestiva acontecer de uma forma natural. Mas ele não tem problema com lactose, não me interessa. Você precisa tirar esses derivados e você precisa tirar essa questão de excesso de trigo nesse momento, urgente, para que o intestino flua. Esse trigo, ele gruda nas paredes, ele não deixa fluir, ele não deixa captar. Os sensores da parede intestinal não captam as vitaminas. Então é importante. Aí, ó. É importante, já vou falar sobre isso, Samares. Salma Reis. Eu acho que é assim. Esses nomes do Instagram me matam. Mas é importante você entender a necessidade dessa parte digestiva. Eu tô falando de uma criança. Mas eu não quero dar o Zengest pra ele tomar, né? Apesar de que assim, olha gente, aqui o Marcos Paulo tem 4 anos aqui em casa, deu dor na barriga, mãe, tô com dor na barriga, né? Eu massageio o Zengest e eu coloco uma colherinha de óleo de coco com uma gotinha de Zengest. É batata, né? Tá com uma intoxicação, comeu alguma coisa que tá fazendo mal, eu dou Zengest assim. A Valentina nas viagens, ela passa muito mal, né? Tem muita gente aí que viajando, às vezes embrulha o estômago. A Valentina tem 9 anos, eu dou 2 gotinhas sublinguais de Zengest. Ela aguenta, toma aguinha, ela mesma pede. Ela carrega o Zengest dela do lado no carro. Então assim, essa parte digestiva, essa questão de angústia, essa questão digestiva na parte aqui, ó, do estômago, o Zengest, ele é maravilhoso, né? Mas vamos, eu não quero dar pra tomar. Então tá bom. Você pode estar fazendo uma massagem no sentido horário, ou você pode estar massageando a solinha do pé e colocando no difusor. Coloca no difusor, coloca 4 gotinhas à noite, para que realmente ele possa estar utilizando a aromaterapia como tratamento noturno, tá? E é óbvio, né? Você vai precisar suplementar o magnésio, ele tá em falta, tá? Se você tá com uma questão de pele muito forte e às vezes ele tá com pouco magnésio mesmo, a parte intestinal tá comprometida, a parte respiratória tá difícil, você sente que ele tá muito intoxicado, por isso que a pele tá saindo muita sujeira, você pode sim, se for até uma pele que tá descamando, gente, eu não vou falar o nome da doença, senão eu não posso deixar gravado aqui. Então, pele, você vai pensar no que eu tô falando em todos os aspectos, tá bom? Você vai pegar o magnésio e você vai esborrifar. Compra aquele sachêzinho que você põe na água e você pode estar lavando com o magnésio primeiro, acalma a pele, o magnésio é um ótimo mineral e depois você vai estar passando camadas desse óleo na pele. Agora, mães, nós estamos entrando no outono e nós estamos falando de elemento metal, nós estamos falando de pulmão, nós estamos falando de tristeza, nós estamos falando sim de crises respiratórias que acontecem com muita frequência. Então eu vou te pedir assim, ó, toda noite, antes de dormir, você tem no seu kit aí o brief, certo? Então você vai pegar o brief, você vai massagear nas costas dos seus filhos toda noite, coloca no difusor para dormir, óleos, sim, o lavanda e o olíbano também são óleos, o olíbano é um ótimo óleo respiratório para bebê, viu? Não se engane, crises respiratórias em bebezinhos eu uso demais a lavanda e o olíbano, muito, tá? Então assim, é importante estar massageando o pulmãozinho dessa criança com lavanda e olíbano. E uma das coisas que eu tô ensinando muito às mãezinhas, você tem teu kit? Uma gotinha de copaíba por dia, ótimo, tá? Para aumentar essa questão do elemento metal do teu pulmão. Ótimo você tá massageando na coluna de fora a fora, 2 gotinhas de lavanda e 2 de olíbano toda noite. Lembra de fazer isso, para fortalecer o sistema respiratório do seu filho, aumenta a imunidade dele. Mas pega o brief toda noite, ó, e atrás, nas costinhas e no peitinho, né? Das crianças ainda eu massageio até o peito delas. E eu uso demais o peppermint pela manhã. Se você estiver tendo uma crise, às vezes alérgica, muito forte, você pode pegar lavanda, peppermint e limão. Colocar uma colherinha com óleo de coco e coloca embaixo da língua. Uma gotinha só de cada um, gente. Para aliviar um pouco, tá? Então, assim, é uma das formas que... E nós estamos falando, sim, de outono, nós estamos falando do elemento pulmão, nós estamos falando de fortalecer. Nós não estamos falando de curar. Nós queremos fortalecer seu filho. Nós queremos fortalecer sua família. E é impressionante como o emocional do brief é justamente a tristeza. Tá? Então ele vai equilibrar isso. Por que eu falo pra você dar uma gotinha de copaíba? A copaíba que tá no teu kit, ela trabalha essa questão do GABA, do relaxamento. Quanta gente entende dessa questão da cannabis, né? Essa questão da maconha, que faz justamente com que a criança fique dormindo, esses adolescentes que usam, né? Esse relaxamento.
A copaíba já tem várias evidências, estudos falando do poder dela e da ação dela, que é muito melhor sem um efeito colateral. Então você imagina o poder que você tem de relaxar seu filho, de melhorar o sistema nervoso dele e evitar com que essas crises aconteçam recorrentes, tá? Então é importante sim a copaíba nesse sentido. E tá utilizando lavanda e olíbano para controlar justamente essa tristeza e equilibrar esse sistema tão importante, esse elemento tão fundamental chamado metal dentro da medicina chinesa. E a gente pode fortalecer muito o pulmão dos nossos filhos. Use e abuse do difusor à noite, né? Eu posso dizer para vocês assim que o que eu amo nessa minha missão, eu sinto que nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. No mundo que está caindo aos pedaços e as pessoas estão tristes, nós podemos fortalecer o emocional dos nossos filhos. Nós podemos tirar o medo deles. Brief! Nós podemos fortalecer sim, nós podemos diminuir a tensão que eles estão vivendo. Você tem noção da tensão do adolescente hoje? Você tem noção do que você pode fazer com uma gota de copaíba para aliviar um pouco dessa tensão, relaxar um pouco ele? Magnésio, um suplemento tão importante. Então, anota isso e realmente faça com a tua família, né? O Zengesh é um óleo importante sim nessa parte intestinal e digestiva. Ou tomar, ou você vai ter que massagear, ou você vai ter que incluir ele dentro da aromaterapia na sua casa, né? Aqui em casa, aí ó, meu queridinho, a copaíba. É a minha também, minha mãe melhorou muito, muito, muito. Minha mãe sentia dores por todo o corpo. A copaíba é o nosso queridinho aqui em casa também. Eu dou uma gota de copaíba todos os dias para os meus filhos. Então assim, eu saio dando gotinhas para cada um deles toda noite antes de dormir. Uma gotinha de copaíba alivia demais, né? Sublingual, eu dou sublingual para eles, eu não ponho no óleo de coco de noite antes de dormir. Dou uma gotinha de olíbano sim pela manhã e para cada um deles, né? O Marcos Paulo de 4, o Pedro de 14 toma mais alguns óleos sempre, né? E o Marcos Paulo eu massageio ainda cardamomo. Além do brief que eu passo toda noite, eu massageio cardamomo na sola do pé dele, né? Que é incrível. E o óleo corporal dos meus filhos é o Balance aqui em casa, né? Eu vou voltar falando dos outros alimentos. Se eu for falar tudo que eu uso, aí vocês vão ficar olhando e dizendo, meu Deus do céu, né? Sem sombra de dúvida, é um encanto cada um desses óleos. Mas eu nunca vi um momento tão especial para a gente estar incluindo os óleos dentro das casas das pessoas. Então eu te convoco, chama a tua família, chama eles realmente para fazer parte dessa missão, fazer parte dessa corrente do bem, dessa missão tão linda. Algumas pessoas podem fazer isso com profissão como eu, mas alguns fazem também apenas pelo fato de compartilhar. E Deus vai te abençoar e vai te dar uma profissão tão grandiosa, tão nobre nesse momento tão rico que a humanidade está passando. A gente precisa de você. A gente precisa de pessoas determinadas a fazer o bem. É disso que o mundo precisa. E assim a gente pode curar muita gente. Então lembra de usar magnésio nos seus filhos, tá? Sim, coloca na água e passa na pele, se tiver muita pele, muito problema de pele, né? Mas é importante estar tomando as cápsulas ou então os copinhos de magnésio, tá bom? Lembra de dar copaíba e olíbano para os seus filhos. Lembra de fortalecer o sistema digestivo deles urgente, porque está muito vinculado ao pulmão. Então lembra de tirar o que é nocivo nesse momento. É só um período, então tire, é outono. Não tem por que você acarretar crise nos seus filhos. Tire, é melhor dizer não nesse momento. Tire sim derivados de leite. Nesse momento fortaleça o sistema digestivo dele. Zengesh é importantíssimo, massagear ou tomar sublingual após as refeições para ajudar nessa parte digestiva, tá bom? E brief, sem sombra de dúvida, brief peppermint, nesse momento é um momento muito importante, tá? Use assim a sua máscara, pega um pouquinho de brief para você cheirar na mão e depois pega a máscara e passa assim a mãozinha na máscara para você sempre estar sentindo o cheirinho, tá? É uma live rapidinho, é realmente para compartilhar para vocês com muito carinho. Sandra, eu amo passar na pele dos idosos esse creme neutro da doTERRA. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você puder comprar o Yorpon, é maravilhoso, que ele é incrível. Mas se não, pega o creme da doTERRA, o creme neutro da doTERRA. Ele é maravilhoso pra pele de idoso. E você coloca lavanda e olíbano pra tá passando na pelezinha e restaurar. Ou então, olíbano e copaíba.
tá? E pode alterar. É ótimo, ótimo mesmo. Até mesmo para os pés também é maravilhoso. Gente, olha, se você entrou aqui no Instagram e não sabe, eu acho que é o magnésio que ela tá perguntando onde comprar, né? Procure sempre a pessoa que te convidou, tá bom? Sempre, 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 né? Mas se você não tem ninguém, tem ali aqui em cima, tem um telefone meu, da equipe do Instituto Vanusa Feitosa, é a Tainara que atende lá, e ela vai te orientar como comprar direto da fábrica e depois vai estar te enviando materiais também. Prometo, tá bom? Mas sempre procure as pessoas que te convidaram. Sim, vou tentar deixar gravado, porque eu gostaria de entrar amanhã, se der tempo, e eu vou falar de outro elemento, do rim. Todo mundo me pergunta como eu trato a minha irmã na questão renal. Então vamos falar de cada elemento, eu vou tentar compilar isso em pequenas livezinhas que eu vou deixar gravado, tá? E depois, pessoal, eu vou tentar urgente fazer um curso online, gratuito, como a gente tem feito, chegou meu kit, de 2 horas no sábado, pra gente estar alinhando essa visão da medicina chinesa, pelo menos um pouquinho pra vocês, pra mim estar compartilhando um pouquinho do que eu sei. É tão bom poder ajudar, né? Deus abençoe vocês, um bom descanso, um ótimo feriado amanhã. Eu vou tentar entrar lá no YouTube amanhã, tá bom? Beijos, beijos, vou salvar sim. Deus abençoe vocês, obrigada pelo carinho, tá? Fortaleça o pulmão dos seus filhos, por favor. Faça o melhor pela sua família. E faça o bem aonde você passar. Compartilhe o brief com quem você passar. Eu vou te dar uma missão esse mês. Entre em cada casa, pelo menos com um brief, um peppermint e um limão. Em cada casa da sua família, diga assim, olha, isso não vai poder faltar. É um momento que nós estamos vivendo um momento de guerra. E fortalecer é melhor do que remediar. Fortaleça o pulmão da sua família. Isso pode ser vital. Beijo, amo vocês.